Olá, eu sou o Rian. Eu sou Raíssa. Somos estudantes do Colégio Estadual de Malhada de Pedras, interior da Bahia, e esse é o Fala e Sempre, um podcast que empodera as vozes dos nossos estudantes e cria possibilidades para que estes construam e compartilhem conhecimentos e ideias, sendo protagonista desse processo. Neste quadro, intitulado por Formei e Agora, alinhados com o componente curricular de Projeto de Vidas e orientado pela professora Jéssica, discutimos temas relacionados ao âmbito profissional. Para isso, contamos com a presença de profissionais das diversas áreas do conhecimento. Nesse episódio, vamos conhecer uma área de suma importância que existe desde os primórdios e que traz a união de arte com a ciência, a engenharia. E recebemos aqui o engenheiro civil, Wellison. Oi, Wellison, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Veio aqui a nos ajudar nessa questão, né? Sobre a área do conhecimento e você deu informações pra gente. Pessoal, prazer todo meu. Como você já falou, eu me chamo Wellison Macena, sou formado em Engenharia Civil, formei no meio do ano passado, concluí o ensino médio em 2017, entrei logo na faculdade em 2018 já. Formei praticamente cedo, com 21 anos, fiz 22 esse ano agora, 22 e estou com alguns meses já. Agora a gente vai começar com uma pergunta bem clássica, né? Que é o que te levou a escolher engenharia civil no meio de tantas opções? Então, a engenharia foi uma opção para mim porque desde novo eu acompanhava meu pai. Ele é mestre de obras, bem conhecido aqui na cidade, eu acredito que todos vocês devem conhecer. E isso foi criando um amor dentro de mim e eu acabei me apaixonando por essa área porque gostava muito de ver um terreno que não tinha nada, virando alguma coisa. Como eu era novo, eu achava extraordinário. Do nada virou algo complexo e grande. Então, como a gente sabe das dificuldades por a gente ter vindo do interior, a falta de acesso a muitas coisas, como foi para você ingressar em uma faculdade de ensino superior? Cara, para mim na época foi bem complicado porque no período de 2017 o estado aqui fez alguns cortes e alguns professores da minha época acabou aposentando e eu fiquei com algumas matérias básicas assim, sem professores, por exemplo, química e matemática. Matemática, terceiro ano, assim, para a parte de engenharia, quando você entra ali do primeiro ao quarto semestre, você vê muito cálculo 1, 2, 3 e 4. E é tipo matemática básica, porém aprofunda um pouco. E eu, quando aprofundo, eu uso muitos conceitos mais fáceis, assim, que a gente vê no ensino médio. Mas foi uma coisa que, tipo assim, me ajudou porque eu tive que correr atrás, porque nada nessa vida é fácil, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que empenhar, se inclinar, sair daquela zona de conforto e nisso, como eu vi que estava tendo uma falta muito grande de professores na época aí, eu acabei assinando aquele cursinho famoso Descomplica. Aí me ajudou muito, porque na época também eu não estava, tipo assim, muito focado para querer engenharia, eu tava em uma vibe mais de medicina, tanto que eu fui até pra USP para prestar vestibular lá. Aí eu não consegui passar, que lá são fases, eu não consegui passar, aí eu acabei retornando pra Bahia e me ingressei na faculdade de Guanambi, onde eu entrei e acabei formando. Bom, né, como você disse que se formou recentemente, né, como você se imagina daqui a uns anos, 10 anos? Tá bem consolidado já na minha profissão, palavra bem clichê, né? Bem sucedido. E como você falou, pela forma que você fala, parece ter muito gosto pela sua profissão, gostar de fato do que você faz. E você acha que isso pode, de alguma forma, impactar a vida das pessoas? Trazer algo para elas? Cara, eu creio que sim, porque eu como engenheiro é muito prazeroso você ter um cliente e tá realizando aquele sonho daquele cliente, como uma casa própria. Muitas pessoas sonham com ter uma casa própria. E quando chega um cliente querendo a casa própria dele e você entrega o que ele sempre sonhou, e quando você entrega a chave ele abre aquele sorriso lá, não tem nada mais prazeroso do que ver essa cena, sabe? Ou mesmo também igual eu trabalho um pouco com obras públicas
Você vê as pessoas usufruindo daquilo que você ajudou a construir dentro do município, é muito prazeroso, porque você vê que pais, mães estão tendo aquele tempo de qualidade com as crianças, e você está ajudando a melhorar a infraestrutura do município e melhorando também a vida de inúmeras pessoas também. De fato, essas novas obras que na cidade vem tendo bastante, tem melhorado muito a vida das pessoas e tem trazido muitos benefícios, tanto para a questão de tornar a cidade mais movimentada, trazer outros recursos para a cidade, então, de fato, sim. Bom, né, como a gente já ressaltou aqui, né, que a gente é de cidade interior, bem complicada. Aí a gente gostaria que você falasse um pouco, né, de como foi o seu período de adaptação, né, como pode dizer, de uma cidade de interior para uma cidade grande, né, na faculdade. Cara, foi complicado, porque aquela vibe de cidade pequena, que é tudo mais pacato, pra você ir pra uma cidade que é caótico, tipo, muito caótico, ainda mais quando você não tem uma base familiar para ajudar você nisso, acaba ficando complicado um pouco mais. Mas foi um período, assim, bem complicado, mas deu pra passar, porque a gente tem que sair dessa zona de conforto da gente, né? A gente tem que sempre experimentar o novo, e é muito bom experimentar essa parte, porque você começa a dar aquele primeiro passo para você se tornar independente, sabe? Mas nada melhor do que você retornar para sua cidade e ver aquela cidade pacata, que não tem aquele caótico, porque lá a cidade grande é tudo corrido, ninguém tem tempo para ninguém, todo mundo cuidando da sua vida. Aqui não, aqui você passa na cidade, você cumprimenta todo mundo, você para conversar, é bem um choque de realidade tem hora. E com relação a esse processo, né, de adaptação que você teve para a cidade, seus pais apoiaram, foram com você ou continuaram trabalhando? Minha mãe, ela é bem coruja, ela ficou uns 15 dias comigo lá no início, mas depois ela retornou para cá. E eu continuei lá, seguindo minha vida, estudando, porque tem que estudar, né, pra gente atingir os objetivos da vida da gente, mas depois foi bem tranquilo. Assim, a gente sente a ausência de algumas pessoas, tanto de vós como dos pais, mas é aquela saudade que você tem que deixar de lado e procurar buscar o que é melhor para ti. Com relação lá na faculdade, você estagiou logo cedo? Como foi? O que você pôde estar trabalhando? Cara, eu não estagiei cedo, é uma coisa que eu me arrependo. Eu estagiei no último semestre da faculdade. Vocês que estão para entrar na faculdade, se vocês puderem, procure estágio desde o primeiro semestre, porque é uma coisa que vai acrescentar muito na profissão de vocês, porque você já começa a ver a prática. Mesmo que você não está naquela teoria ainda, primeiro, segundo, terceiro semestre, aquela prática que você tem já ajuda você a entender muito a parte teórica. E é uma coisa que vai fazer um diferencial em você, até como profissional, porque você já vai tendo um contato com pessoas. Porque as principais profissões hoje, advocacia, medicina e engenharia, tudo envolve pessoas. Engenharia é exatas, mas envolve pessoas, envolve uma questão de conversa, comunicação com o pessoal para entender o que é a demanda de um cliente. Então, desde cedo, você já tendo contato de estágio com as pessoas, já ajuda você muito na sua profissão e acaba você ficando sendo um diferencial na sua área. Falando em estágio, faculdade, né? Como você imaginou que ia ser após a faculdade, né? Cara, eu imaginei que seria mais fácil, mas acabou não sendo. Até porque eu vi alguns colegas meus que até hoje ainda não conseguiu emprego na área. Eu costumo dizer para eles que a engenharia era um pouco cruel, mas é uma área fascinante. Não estou falando assim para diminuir a concorrência, mas é porque ela realmente é um pouco cruel. Para você ingressar em algumas empresas, tem hora que as empresas pedem você experiência. Você acabou de ser formado, você não tem experiência. Para você, por exemplo, igual hoje eu trabalho com obras públicas. Para você entrar em uma empresa que é focada em obras públicas, você tem que ter uma documentação que só engenheiro que já executou tal obra tem. Então você, como recém-formado, você não consegue. Aí essas empresas acabam dando oportunidade para outros e não oportunidade para quem é recém-formado, porque
Pessoas recém-formadas, eles estão com tudo ali atual, né? Você aprende tudo mais atualizado, questão de software, questão de aprendizagem, tudo novo do que uma pessoa que já tenha 10 anos no mercado. Não que ele seja uma pessoa que tem 10 anos no mercado seja ultrapassado já, mas você já tem um diferencial também, né? Porque você sai atualizado para o mercado de trabalho. Mas que você falou da faculdade, você acha que ela te preparou verdadeiramente para ingressar nesse mercado de trabalho, para lidar com as pessoas, com a questão econômica, com tudo isso que envolve esse meio? Não, eu não achei não. Eu aprendi mais quando eu estive no último semestre da faculdade no estágio. Por isso que é sempre bom você estagiar desde o início, porque o estágio ajuda você em diferentes etapas. A faculdade é mais aquela parte teórica mesmo, sabe? Os professores chegam, dão um assunto para você e isso. Se você estudou. Se não estudou, paciência. Aí acaba que ela não prepara você direito, mas ela deixa você com conhecimento, né? Para você lidar com os desafios que aparecem. Mas é sempre bom você sempre buscar outros meios para se preparar. Não ficar só na faculdade. Eu faço faculdade, então não vou buscar outros meios. Aí que você tem que buscar, porque você tem que melhorar nesse quesito. Bom, falando em melhorar, né, a gente realmente tem que buscar um meio de atualizar, porque o mundo está sempre atualizando, né, para melhor. E desde quando você começou a atuar nessa área, né, houve algum tipo de mudança nas dinâmicas do trabalho? Houve. Quando eu estava na faculdade, estava entrando na transição da metodologia BIM. A metodologia BIM, assim, por alto, ele engloba todos os projetos em um só. Então, tipo assim, quando você está fazendo um projeto lá de fundação, você já tem como projetar o hidrossanitário, questão de esgoto, questão de elétrica. Isso, tipo assim, até hoje a faculdade, tem algumas faculdades que não estão abraçando esse modelo ainda, mas eu acredito que ano que vem, estourado em 2026 por aí, já vai estar dentro da grade curricular de diversos estudantes de engenharia, porque é uma coisa que mudou completamente. Até para a questão de quem projeta para fazer orçamentos, ficou muito mais fácil. Porque reduz o tempo de criação de um projeto para um cliente e você tem um orçamento mais preciso. Se o cliente chega para projetar uma casa, antes você dava um orçamento que não era preciso. Agora você dá um orçamento que é mais preciso. Até a metodologia é tão precisa que ele dá até a quantidade por exemplo, de uma tomada que tem na casa, com a quantidade de fios em metros, tudo preciso. Não deixa faltar nada. Só que aí é igual falei, a gente tem que buscar aperfeiçoar, porque igual eu mesmo, na minha grade curricular da faculdade, eu não tive essa metodologia BIM. Aí eu tenho que me aperfeiçoar nessa metodologia para não ficar obsoleto no mercado, né? Ainda mais obras padrão FNDE, que é da educação, eles já estão tudo migrando para essa metodologia já, até para evitar mau dimensionamento, excesso de materiais em um canto, falta de materiais em outro, porque um colégio desse tamanho aqui para fazer um orçamento é muito complicado. Aí com a metodologia BIM é tudo pelo computador e já reduz o tempo muito de projeto. Com relação ao que você falou desse projeto, ele é via computador, é online. Você acha que as relações entre o homem e a tecnologia vai impulsionar a sua carreira ou pode, de alguma forma, afetar no futuro, eu acho? Pode impulsionar bastante, ainda mais agora que está entrando a questão da inteligência artificial. Tem alguns programas já de engenharia que já estão adotando já para acelerar esse processo. Quando você já está lá lançando um pilar, uma viga, uma coluna lá, a inteligência artificial já está trabalhando lá para já fazendo os cálculos mais frente para você, para ver se aquele pilar vai interferir em alguma tubulação, em alguma parte elétrica, em alguma fase da obra, para já avisar você a mudar aquele pilar ou alocar ele para alguma outra posição, que fica melhor, tanto para o projeto ficar mais econômico do que para evitar gasto, superdimensionamento. É uma coisa bastante interessante que daqui a um tempo vai ficar muito usual. Vai ser uma coisa normal. Hoje ainda não é normal, mas vai ser usual. Essa questão da tecnologia junto com o homem.
só tem a acrescentar. Bom, né? Sabemos que daqui a alguns anos, sabemos que algumas profissões não vão mais existir, né? Que o povo diz, né? Que a tecnologia vai acabar pegando e vai acabar sendo cada vez menos relevante na área do mercado, né? E aqui, né, a gente ficou sabendo que você abriu uma empresa aqui na cidade, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou para montar um negócio em uma cidade tão pequena quanto aqui? Cara, foi encontrar um engenheiro que tenha a documentação que me permite participar de obras, porque os engenheiros que têm essa documentação, ou eles já estão em empresas, ou eles não têm interesse, porque eles têm empresas próprias. Então, tipo assim, para você encontrar uma pessoa que tem esse documento livre, que é a CAT, livre, sem empresa nenhuma, foi um perrengue bem complicado. Eu fiquei mais ou menos um ano para me encontrar um engenheiro desse. Que eu abri a empresa em 2019, eu fui encontrar um engenheiro no final de 2020 para ingressar na empresa, porque sempre tem que ter. Olha para você ver como é que a engenharia é complicada. Eu formei e eu não podia ser responsável pela minha empresa porque eu não tinha a documentação necessária. Agora eu tenho algumas obras que eu já concluí e aí já estou conseguindo ficar responsável pela minha empresa, mas não por toda parte. No caso essa documentação, como que ela funciona? Você tem que nem você acabou de falar, que concluir uma obra é necessário você ter um tempo trabalhando, exercer alguma coisa para poder obter esse documento? Isso. Por exemplo, igual um colégio desse aqui. A gente tem um período de execução, geralmente é um ano, mas logística, tempo de chuva aqui na nossa região é um pouco prolongado, acaba não respeitando o cronograma. Posteriormente, depois que a gente conclui a obra, vai ter uma planilha com todas as coisas que a gente colocou na construção. Por exemplo, esse revestimento que tem aqui quadradinho pequenininho aqui, o 10x10, vamos dizer que na planilha está 1.000 metros quadrados. Isso aqui é no colégio inteiro. Aí lá na documentação que vai ter lá 1.000 metros quadrados, aí você envia para o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, e eles vão lá e meio que autenticam o documento e você tira esse documento que é a CAT. Aí você já vai poder, tipo assim, ficar apto a executar obras desse padrão. Bom, né, já vimos aqui que você é uma pessoa bem experiente, né, e tem uma empresa aqui na nossa cidade. A gente gostaria de saber, né, como você já falou da sua empresa, quando que a gente deveria ir atrás de você, né, para algum serviço, alguma coisa? Cara, desde que você tenha algum projeto em mente, tanto pode ser uma residência simples até uma residência mais complexa, é sempre bom ter um acompanhamento de um engenheiro civil e também de um arquiteto. Hoje o pessoal tinha aquele mito que engenheiro e arquiteto é bem rixado entre eles dois, mas isso não existe mais hoje, porque cada um trabalha em uma área diferente. Tem engenheiro que especializa só na área de estruturas, tem engenheiro que especializa só na área de interiores, arquiteto também a mesma coisa, especializa, faz uma pós-graduação em estruturas, então ele já está apto a fazer um projeto estrutural. Mas é sempre bom você ter condições de acompanhamento com os dois, se não pelo menos com um, porque é um diferencial, você não vai ter dor de cabeça. A dor de cabeça vai ficar toda por responsável técnico da sua obra, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, porque ele não vai deixar ocasionar problemas futuros nenhum em sua obra. Porque geralmente aqui o pessoal gosta muito aqui tem hora que economizar um pouco na construção. Aí você vê aqueles podrinhos que aparecem no pé da parede, a tinta fofana, essas coisas. Tendo o acompanhamento do engenheiro, evita acontecer esses pequenos problemas que acaba deixando a aparência da residência da pessoa mais envelhecida. Então, agora vamos falar sobre o mercado de trabalho, que você recentemente começou a ingressar. Você encontrou muitas dificuldades além dessa burocracia da cidade pequena? Tem outros além que dificultam o seu trabalho? Tem algumas dificuldades. A engenharia ela tem um ciclo que parece uma montanha-russa, ela vive no alto e no baixo. Ela aqui, pelo menos para a nossa região aqui, para a cidade grande é completamente diferente. Mas para a região nossa aqui que é pequena,
o ciclo de engenharia melhora quando está naquela transição de campanha política, tanto prefeito quanto eleição de deputado, de presidente, porque os políticos eles acabam mergulhando, despejando obras dentro do município. E essas obras trazem oportunidade para muitas pessoas, porque imagina aí, uma empresa chega e pega, vamos dizer, um município aí sai 5 obras, pega 5 obras. Um engenheiro não tem como acompanhar 5 obras do começo ao fim. Então você já tem que ir procurando pessoas. Aí que entra você dar oportunidade para pessoas recém-formadas, porque um cara com muita experiência ele vai cobrar mais caro, porque ele tem uma certa experiência. E uma pessoa que é recém-formada, ele vai cobrar um valor menor, mas também não um valor muito ruim também, né? Porque ninguém pode trabalhar de graça, mas para ajudar a empresa, porque ele está recém-formado, ele quer adquirir experiência para contar no mercado de trabalho futuramente, então é bom sempre dar essa oportunidade, porque aqui no município da gente, igual eu falei, melhora as obras quando está nessa transição política, porque acaba vindo mais oportunidade. Igual agora, aqui na Malhada de Pedras, estagnou obras, as obras que tem estão paradas. Agora, ano que vem, já tem uma grande especulação, porque está em ano eleitoral da concorrência para prefeito em diversos municípios. Então, imagina aí, uma empresa daqui de Malhada, pode ser a minha, a sua ou a de qualquer outro amigo, pega uma obra aqui, pega outra obra, vamos dizer, em uma cidade vizinha aqui, Guajeru, Rio do Antônio, porque vai ter espaço para todo mundo. Então, eles vão precisar de mais gente para ingressar. E por isso que tem hora que a questão de trabalho da engenharia é sempre uma montanha-russa. Hora você está bem de emprego, hora você está mal. Você passa aí um período muito... E a transição é muito ruim, de falta de oportunidade de emprego. Cidade grande não. Cidade grande você tem muitos empreendimentos caros lá e não para. A logística é completamente diferente daqui do município. Aqui quando chove o pessoal para de trabalhar. Lá em São Paulo não. Em São Paulo eu tive recentemente, estava chovendo lá e o pessoal metendo pau na obra lá debaixo de chuva. Escavando lá, não sei como, mas estava trabalhando lá, porque... Lá, parar um empreendimento de grande porte dentro da cidade de São Paulo é um custo muito grande para a construtora, porque eles começam a perder dinheiro e grandes construtores não gostam de perder dinheiro. Então, eles não importa para a chuva, trabalha. Claro que se a chuva ficar mais forte, acaba diminuindo a questão do trabalho, né? Porque não tem como trabalhar com muita chuva também, né? Porque a questão de escavação fica muito cheia de água e tal e acaba atrapalhando. Mas é isso. A engenharia ela tem esses altos e baixos para o mercado de trabalho. Hoje ela está entrando, ela vai começar essa transição para melhorar a oportunidade de emprego. Igual eu falei, caso da concorrência política do ano que vem, diversos municípios vai ter obras aí. Voltando para o que você falou, a questão da equipe. É necessário ter uma equipe para você? Ou você pode trabalhar individualmente? Hoje, assim, na questão de engenharia, hoje eu estou individual. Mas a gente está com um projeto de expansão, até concorrendo em outras cidades. Provavelmente quando a gente ganhar em outras cidades, em mais obras em outras cidades, a gente vai acabar tendo que expandir o corpo técnico de engenharia, tanto engenheiro como arquiteto. Porque igual eu falei, tem que trabalhar ou um ou outro, porque o arquiteto também ajuda muito você na questão de acabamento e também até projetista também. Eles é bem melhor do que tem hora um engenheiro, porque o engenheiro hoje é mais focado, tem hora alguns é focado em estrutura, cálculo, essas coisas. O arquiteto é mais, tipo assim, focado em questão de arquitetônico. Aí sempre tem aquela resenha lá do engenheiro com o arquiteto. Ah, você tem que mover esse pilar aqui, porque a arquitetura vai ficar feia. Aí começa aquela discussãozinha, mas não posso porque aqui vai abalar a estrutura. Mas mesmo assim, sempre a gente procura preservar a estética da casa quando a gente está trabalhando com conciliação com o arquiteto. Aí, por exemplo, agora mesmo, e de equipe mesmo, eu tenho o pessoal que meus colaboradores, pedreiro e servente, mestre de obras e encarregado. E eu de engenheiro, junto com o meu outro engenheiro de Urandi também, que ele fica sempre auxiliando a gente, que ele tem mais experiência.
Aí, até agora a gente não precisou expandir mais o corpo técnico não, mas se a gente pegar uma obra de um porte maior ou outras obras em outras cidades, a gente vai ter que expandir porque eu tô aqui em Malhada. A gente pega uma obra, por exemplo, em Conquista, até eu chegar aquela transição lá, já vou ter perdido 2 horas de viagem, 2 horas em uma obra, acontece muita coisa. Então eu tendo um engenheiro, um arquiteto fixo dentro da obra, vai acabar ajudando. Como você estava falando das eleições, que costumam ter mais picos, né? Maior obras, maiores trabalhos. Você poderia falar como que se consegue uma licitação? Que é isso que todo mundo corre atrás, que todo mundo quer. Então, a licitação ela ocorre por publicação no Diário Oficial dos Municípios. Aí o município ela publica o edital e estabelece alguns documentos: regularidade fiscal, regularidade econômica da empresa, se a empresa está com uma boa saúde financeira e tem como se manter na obra, e a regularidade técnica e algumas declaraçãozinhas bestinhas, você faz a declaração lá e preenche normal assim, né? O engenheiro ou responsável da empresa. Aí que nessa classificação técnica que geralmente tem algumas obras que o pessoal não consegue participar porque pede alguns itens que determinado engenheiro não tem, então só os mais experientes que tem. Aí se você for chamar um engenheiro mais experiente, você tem que ver se no edital abre brecha para fazer um contrato de gaveta, porque tem alguns editais que pedem que o engenheiro esteja num quadro técnico da empresa. Então se ele já está representando outra empresa, ele não tem como representar a sua também. E também você não consegue contratar um engenheiro de Salvador para trabalhar aqui em Malhada, porque o CREA faz a conta. O engenheiro que está em Salvador, até chegar aqui em Malhada, vamos dizer que gasta 12 horas. Então praticamente perdeu um dia. Aí ele vai trabalhar de terça a sexta. De terça a sexta não, de terça a quinta, porque na sexta ele vai ter que retornar para a cidade dele, né? Então fica meio complicado. Aí tem hora que não bate a carga horária que o CREA tem hora que solicita para um engenheiro estar trabalhando com você, experiente, para você estar com essa qualificação técnica conforme a prefeitura solicita. Aí depois faz análise da documentação. Aí você estando apto, você vai para a proposta de preço. Nessa proposta de preço, quem tiver o menor preço ganha. Porém, se você tiver errado algum quantitativo lá, feito alguma composição errada da planilha, e a outra concorrente está em segundo lugar, vê que a primeira está com algum erro na planilha ou com um erro em outra coisa lá, em algum outro documento, ele pode pedir uma diligência e acabar derrubando a empresa. Agora, ano que vem, a lei de licitações vai sofrer uma transição. Ela vai mudar a forma como licita. Ela vai passar a abrir a proposta primeiro e a documentação por último. Ou seja, aí vai abrir a documentação, quem tiver com menor preço, entre aspas, ganhou a obra. Aí só vai abrir a documentação da primeira empresa. Aí o pessoal tá em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim por diante para analisar a documentação do pessoal. Fica ruim porque você vai ser 1 contra 9 empresas. Então vai ser uma vistoria muito minuciosa. Então se você errar qualquer coisinha, eles vão derrubar você. Aí você caiu, vai para o segundo lugar. Aí aqueles lá que ajudou o segundo colocado, por exemplo, a me derrubar, ele já vai estar contra o segundo, porque é uma corrida ali de interesse próprio, sabe? Ajuda para derrubar, para ir diminuindo sua posição. Aí é meio complicadinho, mas é uma área muito boa para trabalhar. É uma área muito boa. Quando você começa a trabalhar na área pública, assim, você começa a executar obras para diversos municípios, é uma coisa boa, porque você constrói e você depois entra naquele prazer de ver que as pessoas estão usufruindo de uma coisa que você ajudou a construir, sabe? Você fica o pessoal tá gostando daquilo que você ajudou a construir, tá usufruindo daquilo, aí vem aquele prazer de você de estar trabalhando nessa profissão, entende? É muito prazeroso essa questão. Bom, como a gente acabou de falar de alguns fatores tanto positivos quanto negativos, a gente gostaria de
pegar uma coisa mais positiva, né? Que a gente ficou mais pro lado da complicância. A gente gostaria de perguntar pra você uma mensagem. O que você falaria pra alguém que tá pensando em ser engenheiro hoje em dia, atualmente? Cara, vai na fé. É uma área muito boa. Quem entra apaixona e não quer sair. É uma área que desperta interesse de inúmeras formas em você, porque todo dia você vê uma coisa nova. Todo dia você se apaixona pela obra. Desde uma simples construção que você faça até uma construção complexa. Conforme você vai adquirindo experiência, você vai ficando, entre aspas, um engenheiro mais respeitado, sabe? Porque quanto mais experiência que você tem, mais obras você executou, é uma coisa muito boa. E assim, a faculdade de engenharia é difícil, porque você tem que ter uma base de matemática muito sólida, mas não é nada de sete cabeças. Você estudando, você conseguindo desenvolver uma metodologia boa de estudo, você consegue tirar de letra a engenharia, porque os 5 piores semestres são o do início. Os outros 5 você começa a ver a parte mais prática, voltada para a sua área. Você começa a ver o dimensionamento de um pilar, de uma ponte, fazendo aqueles projetinhos que os professores pedem para você construir uma ponte que aguenta 600 kg de macarrão, por exemplo, assim. Aí você vai já aplicando as coisas que você aprendeu, você vai nascendo aquele amor, tá ligado? Você construiu uma ponte de macarrão que aguenta 300 kg. Quem imagina isso, tá ligado? Porque 300 kg de um macarrão, pô, é muito peso. Aí, tipo, já vai colocando em prática você, desafiando você, fazendo você se apaixonar na área. Bom, né? Como exemplo que você falou lá da ponte que aguenta 600 kg de macarrão, né? Temos também um jogo de celular, computador chamado Polybridge, né? Que você tem que criar uma ponte, né? Tem um orçamento e vários equipamentos que você pode utilizar para aguentar aquele próprio peso, né? Dos carros, das coisas que vão passar ali, até mesmo ponte que abre, fecha, para passar uma coisa bem, como pode dizer, surreal, né? E agora a gente vai dar início aqui, né? A gente vai fazer algumas perguntinhas para você, né? De mito ou verdade. Aí você responde como você achar melhor a forma, né? Bom, agora a gente vai dar início aqui à primeira pergunta, né? Tem gente que diz, né, que o curso de engenharia civil só tem cálculo. O que você tem a dizer sobre isso? Que é mentira, cara. Eu peguei 2 matérias que eu fiquei de cara na hora que tava na minha grade curricular. Foi ética, voltado para engenharia, e sociologia e engenharia, que até hoje eu não entendi para que é na grade. Mas enfim, a ética até que eu entendo, para você ter aquela ética de trabalho com seus colegas de trabalho. Mas até hoje a sociologia eu não compreendi muito bem para que servia na grade curricular de engenharia. Bom, né, também tem várias pessoas que falam, né, que o que determina a resistência de uma parede ou um muro não é necessariamente a espessura, né? Tem algo em conta além da espessura ou não é? Cara, fundação diz muito para aumentar a resistência, a questão de aço que você usar no muro, que hoje existe aço de estribo, que é o 4.2, até o de 24 mm. 24 mm é mais voltado para ponte. Até 12 mm você consegue usar em residências. Porém, o pessoal, os colaboradores não gostam de trabalhar muito com de 12 mm porque é um aço muito espesso e fica ruim para manusear. Questão de fazer dobramento do aço. Então, por exemplo, um muro de arrimo, se pegar uma contenção, tiver um aterro, você tem que fazer um cálculo lá para reforçar mais a base dele. Por exemplo, começar com a base maior e com a base menor, porque o peso dele, do empuxo da terra, está agindo todo na base e não em cima. Questão de um muro linear, por exemplo, à frente desse colégio aqui, é bom sempre você padronizar os pilares e manter sempre também o muro no prumo, porque se o muro ficar um pouquinho torto, a ação do vento já vai ajudar ele a pender para um lado e acabar acontecendo um colapso e o muro acabar caindo.
Então, basicamente, a fundação manda um pouquinho do muro para aumentar a resistência, questão de pilares e a cinta superior, que trava o muro também. Se você não travar, não sei se na casa de algum conhecido de vocês, você já chegou no muro, já balançou, aquele muro deu aquela balançadinha. É porque o muro só tem os pilares. Quando fazer o travamento da cinta em cima, aquela balançadinha para. Bom, né, falando da balançadinha e da base, né, da base das construções, aqui em Malhada mesmo teve uma casa de um familiar meu que na base mesmo, né, ficou, como pode dizer, vigas, né, de ferro para melhorar a estrutura, e o primeiro andar mesmo, eles utilizaram um bloco normal, mas de forma deitada, né, um bloco para ficar de forma mais resistente, por conta que é uma estrutura alta, tem mais andares. Aí nos blocos de cima, como a base já está bem estruturada, utilizaram um reto mesmo, pode dizer, o bloco em pé, para economizar um pouco, né, porque não tem necessidade de um gasto desse, que eu acho que fica bem mais caro, né, e para ser um mestre em obras, não precisa ter formação específica. O que você tem sobre isso? Precisa de uma formação? É bom você ter uma formação. Hoje, o mestre de obras ele foi substituído pelo técnico de edificações. Ele é praticamente um mestre com a formação, porque ele vai estar lá acompanhando você e ajudando você, porque é uma formação que é mais curta, porém vai ver assuntos voltados mais para a parte de engenharia. Então é sempre bom você ter um mestre de obra com formação, até porque para você conversar com ele de forma técnica, para que ele entender, é bom ele ter uma formação, que é igual a engenharia, projeto elétrico e projeto estrutural, tem umas nomenclaturas que só quem tem uma formação mesmo consegue entender, ou quem tem uma experiência muito grande e teve aquela vontade de sair da zona de conforto e buscar informação do que seria aquelas nomenclaturas, para você conseguir desempenhar essa comunicação mais técnica com o mestre de obras. Tem gente que diz, né, por aí, que é comum surgirem trincas e rachadores em algumas edificações. É verdade? É fato? Cara, hoje aqui no nosso município é comum porque o pessoal não faz sondagem no solo. A sondagem no solo é para evitar justamente essas trincas. Porque existe sondagem, a percussão, a SPT, a hélice e tem mais, se eu não me engano, mais duas, ou é uma, não me recordo agora. A mais comum é a SPT. Tem a norma da SPT que, dependendo da metragem quadrada, faz X perfurações num solo. Essa perfuração vai fazer a uma profundidade até onde o solo ficar impenetrável. Chegando no solo impenetrável, você tem que descer sua fundação até no solo impenetrável. Porém, quando você desce até no solo impenetrável, o seu custo de obra de fundação fica muito elevado. Imagine aí, o solo impenetrável está 5 metros do solo para baixo, a menos de 5 metros. Imagine uma fundação que tem até chegar a 5 metros, mesmo que você for fazer uma estaca, é muito caro. Aí o pessoal opta por padronizar aqui na região, mesmo cava de 1,20 m para trás, ou até achar lajedo. O que acontece dessas fissuras é que, se não for acontecer de chegar num solo firme, vai acontecer um recalque, onde um pilar vai acabar descendo alguns milímetros, e com isso puxa a estrutura e sai aquela rachadura de 45 graus ou de outros graus também, entendeu? Por isso que é bom ter a SPT, porém, ou algum outro tipo de sondagem, porém eleva o custo muito. E tem aquela questão também que solo engana muito. Você tá aqui cavando aqui, pensa que você encontra uma pedra a 30 centímetros. Você pensa, pô, cheguei num solo firme. E não é. Embaixo daquilo lá ainda tem uma camada muito solo ruim. Ainda aí, quando você apoia o peso da edificação e bota mais andares, aquela parte que você pensou que era pedra, ela vai tender a descer um pouco. Aí é quando acontecem as trincas. Chegamos ao fim, né? Nossa, ficamos muito contentes de ter recebido você aqui. Eu acho que tirou muitas dúvidas dos alunos, essa questão de que pretende seguir, está em dúvida, tem interesse nessa área. E a gente agradece você de coração por disponibilizar seu tempo de vir aqui estar com a gente. Muito obrigada. E eu vou passar a palavra para você. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Foi uma oportunidade muito boa até por estar tendo esse bate-papo com vocês, estudantes, e estar alinhando algumas coisas com vocês, porque tem hora que o pessoal coloca medo na faculdade, porque a faculdade é um bicho de 7 cabeças, assim não é.
você dedicando a ela, você cortando algumas coisas e focando nela, você vai ter sucesso e acabar saindo formado e concluir seus estudos. E é isso. Quando entre na faculdade, não tenha medo, aceita o desafio, busca sempre melhorar e sempre experimentar um novo. Aparece um desafio, não fica com medo. Se desafie a vencer esse desafio e estude muito, porque é uma coisa que é um diferencial hoje aqui na profissão de cada um, é você se dedicar a seu tempo, a você ser um profissional muito, porque conhecimento é poder. Se você chegou até aqui, avalie o nosso podcast 5 estrelinhas no Spotify. Pra gente, apoie o nosso projeto para que possamos continuar, trazendo pessoas e discussões relevantes, não só sobre o assunto do mundo do trabalho, mas também como outros assuntos e temas interessantes. Aproveite e nos siga no Instagram, @podcast Fala Aí Sempre, e compartilhe nosso podcast com a galera. Se estiver assistindo pelo YouTube no canal Podcast Fala Aí Sempre, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Obrigado!